Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mentes que Inspiram deste sábado. Pessoal, conforme a gente havia conversado no nosso programa anterior, traríamos novamente uma convidada muito especial. Ela é encantadora, literalmente, de corações, de pessoas através da história, através da sua escrita, através da contação de histórias. Ela mergulha no mundo da educação e traz alegria para a vida das pessoas das quais ela toca. Ela tem a oportunidade de fazer parte um pouquinho da sua vida aí do outro lado. Pessoal, eu estou falando da Leia Cassol. Leia, obrigada mais uma vez por ter aceitado participar desse segundo programa. Pessoal, o programa foi tão bom que faltou tempo para a gente continuar conversando e trazendo tanta informação rica com essa pessoa maravilhosa. Então, seguimos aqui para nos encantar e nos inspirar um pouquinho mais. Leia, para quem não viu o programa anterior, fala um pouquinho quem é a Leia Cassol. Eu sou contadora de histórias e eu digo que eu tenho várias maneiras de contar histórias. Uma delas é escrevendo, mas a que eu mais faço é falando. Sou filha de agricultores, o meu pai trabalhava no interior do Paraná, num sítio, a minha mãe é costureira e eu nasci nessa família onde o pai, nos dias de chuva, contava histórias. Então, e a mãe tinha sempre um bule de chá cheiroso e quentinho, chá de camomila, sobre o fogão a lenha. Então, essa sou eu, Leia Cassol. Foi aí que começou a nascer a menina com uma imaginação maravilhosa, uma menina sensível, uma menina inspirada por essa vida de conto de fadas que ela levava na fazenda com os pais. Falávamos de estímulo à leitura, porque o pai sempre trazia boas histórias para ela também, e ela vai trazer um pouquinho desse encantamento para nós. Leia, vamos continuar a nossa conversa então. Então, vamos lá. São 30 anos de contação de histórias. São 23 anos de uma escritora com 100 livros publicados. Qual foi o momento que tu percebeste que tu estavas transformando vidas através da escrita? Foi numa feira do livro de Porto Alegre, eu acho que em 2018, por aí. Então isso já fazia bastante tempo, né, que eu escrevia, já uns 15 anos. E que começou a aparecer na fila de autógrafos jovens, assim, mas que não era às vezes nem pai, sabe, não combinava estar ali, porque não era alguém que ia ler Beto e Fê, porque já tinha passado disso, Sim. tipo 20 e poucos anos, e também não tinha filhos para estar ali. Aí ou vinha com uma criança emprestada, às vezes via sozinhas, às vezes meninos, homens, né, às vezes mulheres, e aí chegavam e me entregavam um livro para autografar e diziam: eu li quando eu era criança, eu li Beto e Fê quando eu era criança, e agora eu estou fazendo direito, e eu vim aqui para pegar teu autógrafo e te agradecer, porque eu comecei a gostar de ler contigo. Né? Eu estou fazendo história, eu estou fazendo porque eu adorava os livros do Beto e da Fê, né? Porque tu sempre falava da história, tem aqueles de história do Rio Grande do Sul, que aliás, né, eu trouxe um aqui, que é O Último Guardião, que se passa nas missões, e esse ano 400 anos, né, da ocupação das missões no Rio Grande do Sul. Então, é um livro que Olha vale a que pena livro ler. Esse é mais maravilhoso. juvenil, é. E aí eles vinham com isso, e aí eu disse, cara, eu fiquei na vida das pessoas, não foi só um momento. Eu não só fiquei, como eu consegui agir através dos personagens, e hoje eles seguem uma carreira que tem algo a ver com aquilo que eles leram. Né? Então isso realmente foi bem emocionante para mim. É um legado, né? E foi um ano bem específico, assim, porque parece que vários vieram naquele ano, sabe? E aí aquilo me chocou, porque parecia que tinham combinado, mas não era, de lugares diferentes. Ali tu percebeu assim. Ali eu percebi. Tá dando certo. Ali, porque até então, e até hoje, né? Não só até então, até hoje me pergunta, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo? Jura que tu ainda se Será pergunta? que eu escrevo? Sabe? Porque eu gosto muito de contar histórias, né? E eu sei que eu sou uma ótima contadora de histórias porque eu me entrego na história. Então, eu sei quando é bom para criança porque é bom para mim. Né? Eu sei, foi maravilhoso porque as crianças curtiram, então é maravilhoso para mim também. Mas quanto à escrita é mais difícil, porque tu faz o livro sai e eu não sei em que lugar que ele está.
né? Então, se as pessoas estão gostando, se não estão, ou isso, aquilo. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, assim, com essa coisa de crítica, né? Ou de rejeição e tal, então, né? Coisas da infância que a gente traz e que a gente busca ressignificar também através das histórias. E isso foi bem importante, assim, descobrir isso, né? E hoje, eu acho que o que mais me encanta é saber que muitos professores, né, jovens professores agora, foram leitores, né, leram Beto e Fê, leram Histórias da Miroca, leram, né, lá, e agora são profs e me levam para a sua sala de aula, não só como livro, mas como escritora, quando eu vou no Adote, ou isso, aquilo, né, na escola. Uhum. E o olho delas brilha mais do que dos alunos que estão ali. Né? Então, é realmente aquilo da literatura ficar ecoando em nós para a vida inteira. Ai, que frase potente é essa, a literatura permanece ecoando na nossa vida. E isso transforma as pessoas. Os livros, a leitura transformam vidas, transformam a educação, transformam quem somos. Pegando o gancho da questão da leitura, Léa, conta pra gente como é que nasce uma escritora que já publicou 100 livros. A escritora nasce como leitora, né? É assim que nasce uma escritora. Claro que tem toda a questão da contação de histórias, então a minha imaginação ela é muito ampla, fértil, tanto é que eu não assisto filme de terror, porque depois eu não vou na cozinha uns 3 meses sozinha. Eu sou uma pessoa que fico muito influenciada com aquilo, eu não gosto de levar susto. Mas eu adoro literatura de terror, mas filme não, né? Eu não tenho meu filtro no filtro, porque a minha imaginação é muito ampla. Maravilhoso. Tanto que na época que todo mundo fala do Silêncio dos Inocentes, eu fui assistir Silêncio dos Inocentes, tipo, 15 anos depois que tinham lançado o filme, e porque eu li o livro numa feira do livro de Porto Alegre, eu comprei, eu ia trabalhar na feira e eu ia lendo, e aí eu resolvi assistir o filme num sábado à tarde com o sol entrando pela janela, os meus filhos em roda, do Thomas que gostava, tinha 10 anos e adorava, e aí eu disse, na minha imaginação esse filme era bem pior, sabe? Porque a minha imaginação é muito grande. Ela te levou longe, né? Sim. E eu acho que não só por isso, porque tem coisas assim, eu não gosto de levar susto e eu não gosto de ficar sozinha, né? E o livro sempre, para mim, ele sempre foi uma companhia. Né? Então, depois, quando eu fui para a escola, o primeiro dia de aula, a prof disse que ia levar a gente no lugar onde as histórias dormem, né? E levou para a biblioteca. Eu não conseguia nem mexer no livro, porque eu não tinha livro, quem tinha livro era minha prima, e a minha prima não deixava ninguém tocar nos livros, né? Aí ela tinha 2, né? Era super importante na família, porque ela tinha 2 livros. E só ela podia mexer. E aí, na biblioteca, eu não conseguia tocar nos livros. A professora, por isso que eu digo professor, né? Quando Deus cria um professor, ele bota um pluguinho a mais. Não pode? Não tem. Sensacional, muito bom. Vai ser do quê? A educação infantil, peraí só um pouquinho que tá esse acessório aqui. Vai ser, né? Tem que ter algo. Porque no primeiro dia de aula, o professor ele já consegue perceber e ser sensível a ponto de compreender que não era porque eu não queria pegar o livro, que todo mundo estava pegando, é porque eu tinha alguma resistência. O medo que eu tinha era porque a prima, quando eu ia mexer no livro, ela dizia, tira a mão daí. Né? E parecia que era isso que ia me deter ali. E aí ela me ajudou a escolher um livro. O primeiro livro, inclusive, que eu peguei na mão, assim, foi Charalina. Né? Esse foi o livro que marcou, assim, a minha infância. Mas aí, na escola, então eu li os livros da biblioteca, né? Então eu sempre fui muito leitora na escola. Tinha um projeto de 15 minutos de leitura todos os dias. Então não era... para e lê uma vez por semana. Não adianta, gente, só vou dizer. Não adianta parar e ler uma vez por semana. Né? A leitura é algo que se constrói diariamente porque ela fornece para o cérebro ela muda a nossa fisiologia. Quando você muda os hormônios, neurotransmissores na nossa fisiologia, o teu cérebro entende que aquilo ou é importante ou é ruim. Se gera cortisona, ele tem medo. Se gera ocitocina, endorfina, coisas boas, ele entende que aquilo é bom. Então, uma leitura que contempla o lado bom, o cérebro quer todos os dias. Exatamente. Então, é algo que se constrói. Então, 15 minutos diários de leitura na sala de aula, quando começa, não importa se é português, se é matemática, o que é, se a escola tem esse hábito, entrou, a aula flui. Sabe por quê? Porque o cérebro vai entender, né, um condicionamento bom, né, para que fisiologicamente a gente se transforme e a aprendizagem aconteça.
Então, para os maiores, a leitura é exatamente isso, Uhum. né? A gente vai, esse treino, ele acontece desde pequenininho. E a contação de histórias, ela faz justamente isso com as crianças. Então, quando eu digo assim, ó, eu chego, meu pensamento, em chegar em um lugar, deixar aquele lugar melhor de energia, né, de alegria, do que quando eu cheguei, mas sair melhor também. Porque aí eu sei que a função da contação de histórias se estabeleceu. Uhum. Porque contar história é afeto. Sim. Né? Ler para o filho à noite não é só leitura, ai, vou ler. Não, é tá pertinho. Né? É um ato de amor, né? É, sabe? E a tua entrega. Né? Então, quando a gente passa a olhar que talvez aquele momento era o momento que tu queria com teus pais e tu não teve, e agora tu tem a oportunidade de te dar esse presente com o teu filho, com o teu neto, com o teu afilhado, ou com os alunos, é lindo, assim. É muito É. maravilhoso. E a gente está falando de professores, né? Os professores, eles são as primeiras pessoas que inspiram as crianças, né? São os agentes protagonistas da escola. E ai dos pais que digam que não tá certo, né? É verdade. Então, assim, é isso. A Não, é prof bem disse. isso. É, a prof disse e tá É, dito, né? é, Assim, é um isso. agente que nossa, assim, eu trabalhei muito em gestão de escola. A gente tem um imenso respeito pelo espaço sagrado da sala de aula, porque eles são os protagonistas, eles fazem a mágica acontecer. E os teus livros impulsionaram demais essa mágica, né? Tu serviu muito de exemplo para que a leitura ela servisse como estímulo para um processo de aprendizagem, como tu trouxeste agora. E isso é o melhor canhão de estímulo possível, porque além da aprendizagem vem outras questões biológicas, que é importantíssimo para uma sala de aula regulada, Uhum. e também para a vida, porque Pra tu vida. leva isso como exemplo para um futuro adulto, um futuro idoso, né, a melhor idade, como nós falamos. E quando na tua visão profissional, Leia, assim, tendo toda essa visão desse campo mágico da unidade escolar, quando é que tu percebeu que o professor era o agente de transformação? Quando os meus filhos estavam na escola, né? Eu sou uma mãe que eu não fui uma mãe muito presente porque eu tinha que viajar muito, Uhum. mas eu sabia da importância que os professores tinham na vida deles, né? E se tem algo que eu busco sempre reafirmar na minha fala, né, é que o professor, ele vive a jornada do herói todos os dias, né? Ele é convidado a sair de casa, às vezes ele não quer, mas Verdade. chamado está lá. Aí tem os desafios, né? Ele vence aqueles desafios, às vezes não, mas sempre tem as conquistas. Uhum. Volta para casa e conta para um, conta para outro, ou de alguma forma transforma os seus. Mas as crianças também são pequenos heróis que são chamados aí para a escola, né? Então, quando a gente fala de A Professora Maluquinha, do Ziraldo, é mais ou menos isso. Ela era tão encantada com o que ela fazia, Uhum. né, que ela conseguia encantar a todos. Né? É um círculo virtuoso. Isso. E o que tá... Vamos falar agora assim, bem né, para todo mundo entender. O que está pegando? Os pais estão confiando pouco naquilo que é a mágica da sala de aula. Perfeito. Que é deixar o professor fazer o que ele sabe fazer. Exato. E é o que ele dedicou a vida. Gente, é tempo de vida. Vamos falar do Mujica agora. Mujica disse, é tempo de vida, qualquer coisa que a gente vai fazer aqui é tempo de vida, Vanessa. É verdade. Sabe, todos vocês trabalham, é tempo de vida. Não é, vou ali na esquina. Não, para ir na esquina, eu uso 10 minutos do meu tempo. E é tempo de vida, não vai voltar. O professor dedica a sua vida, assim como as outras profissões também. Mas, quando tu passa na rua, as crianças dizem, olha minha prof. Ela não diz, olha o meu dentista, olha o meu médico, olha o padre, às vezes, o pastor. Mas por quê, gente? Porque são pessoas que trabalham com a emoção. Exatamente. Constroem a parte afetiva, sabe? A criança lê, olha lá, prof. Tu cresce, olha, prof. Por que eu sou tão encantada com os leitores que voltam para mim? Porque eu fiz parte da emoção deles. Então eles, olha, Leia Cassol. Sabe, isso para mim é como, olha, prof. Né? Então, tu ser reconhecido, e os pais hoje, eu acredito que eles, na melhor das intenções, mas não está funcionando, gente. A gente precisa deixar o professor fazer o trabalho dele para que as crianças sejam protagonistas. Voto de confiança. Voto de confiança, sabe?
E acho que mais do que tudo é acreditar na capacidade que os filhos têm de administrar também, né, as suas emoções frente às coisas que acontecem em sala de aula. Porque a vivência de um pai de 30 anos, lê o mundo com o filtro dele de vivência de 30 anos, vai lá discutir com a professora, porque o filho vai entender as coisas do jeito dele. É como eu dar um poema do Mário Quintana para uma criança e o adulto dizer que é deprimente. É deprimente para quem? Para o adulto. Para a criança não é, porque ela não tem aquela visão de mundo. A gente lê o mundo a partir dos olhos que a gente tem. Exatamente. Sabe? O Leonardo Boff já dizia isso. Sabe? Assim, ó, o mundo, a gente lê o mundo a partir do ponto de vista que a gente está. A gente lê o mundo com os olhos que a gente tem a partir de onde os nossos pés pisam. Sabe? Então, se eu não posso querer ler o mundo da sala de aula se eu não tenho aquele conhecimento. Eu vou ler o meu mundo. Confie. Assim como todo mundo gosta que confie no seu trabalho, né? Pensa, as crianças dizem, Leca, só como é que tu faz o desenho? Eu não faço desenho, só sei desenhar coração. Eu faço as letrinhas. E quem desenha? Ah, as pessoas que sabem desenhar. E tu diz o que tu quer? Nunca. Eu deixo sempre que me surpreenda. Aí, salvo se precisar de alguma coisa, como nos livros da coleção Era Uma Vez, que são mais específicos, porque são das cidades, né? Por exemplo, aqui. Ai, que lindo. Tem os Grostoli, né? A Vanessa, ela é paulista. Ela desenhou um pratinho com as cuecas viradas. Eu disse, não, Vanessa, é uma bacia. Quando se faz Grostoli na serra, não é um pratinho, é uma bacia. Daí eu fiz a foto e mandei. Aí ela, sabe? Então, isso é conhecimento de mundo, né? Então, quando é que a gente não interfere, quando a gente colabora com a sala de aula, contribuindo com o nosso conhecimento de mundo, não achando que ele é a verdade sobre aquilo que já existe lá, que são anos de estudo, porque um professor está lá e se dedica, né? Os professores, eles têm o meu coração, a minha admiração, e foi ali realmente assim que eu entendi que o professor, quando os meus filhos estavam ali, e eles amavam os professores, um que outro assim, sabe, sempre tinham preferido. E eu comecei a pensar, mas o que esse professor tem, né? Então eu era o professor que ria, que brincava, que contava a história, né? Eu tive um professor de matemática no ensino médio que eu amava ele, e eu nunca gostei de matemática. Mas eu aprendi com ele, porque ele contava a história da matemática, ele fazia aquilo virar uma mágica. Então, cada um tem o seu encantamento. Eu acho que esse teu recado, Leia, é tão fundamental para quem está nos assistindo. A valorização do professor, do educador, do profissional da escola, né? A gente precisa potencializar a potência da escola. É isso. Né? Sabe, contribuir. Não é ter que jogar frescobol, não pode jogar tênis, gente. Perfeito. O objetivo não é mostrar que a gente sabe mais do que a sala de aula, do que a escola, Não! Tem que jogar frescobol, sabe? O objetivo é não deixar a bola cair. É ganha-ganha. É ganha-ganha. Né? Quando a família, quando nós pais, né? Nós antes de sermos profissionais, né? Que passamos pelo chão da escola, nós também somos pais, mães, né? E a gente entende que a gente está aqui para somar, para contribuir. E esse recado que a Leia trouxe, assim, é uma pílula de sabedoria, pensando agora, gente, no início do ano letivo de 2026, né? A gente precisa fazer essa reflexão de o que eu posso fazer para ajudar o professor do meu filho a brilhar para ele em sala de aula. Não é isso que a gente tem que pensar. Né? É aquela admiração por um professor que ele está seguro, que ele está desabrochado e está pronto para fazer aquilo que ele estudou tanto, que ele se preparou tanto. E, sabe, eu sinto assim, às vezes, que a escola passou a ser uma empresa que, para não perder matrículas, né, famílias que pagam, aí o professor ele fica pisando em ovos, gente, porque não pode dizer um A, um E, um isso, aquilo, porque senão os pais vão em cima. Eu disse, não, o professor ele sabe até onde ele pode ir, sabe? Confia, ele sabe o que ele pode dizer, sabe? Olha, né? A gente também sabe o profissional que tem, né? Não fica, gente. Professor que não é professor não fica. É verdade. Desiste. É verdade. Não aguenta, não.
não aguenta nem só a pressão dos pais, mas Da também escola. os olhares dos gestores das não escolas, aguenta. os profissionais de bastidores da escola, que a gente chama muito, né, Leia? É isso. Não aguenta, Não aguenta. né? Eu acho que o professor, ele tá ali, ele precisa ser valorizado, ele precisa encantar dentro de sala de aula, e para ele encantar, Ele tem que estar encantado. E se ele estiver triste, não vai funcionar. A mágica não acontece. Isso é comigo na escrita. Né? Olha aí. Já puxando ali que tu diz, Perfeito. Da onde vem, né? Como é que tu faz? Que momento que tu acha que tu tem que ter mais coragem, né? Quando ninguém tá vendo, Exato. Né? Quando é que a Leia tem que ser mais corajosa quando ninguém tá vendo? Nas férias. Porque eu escrevo em movimento. E esse é o momento que eu tenho que ter muita coragem. Eu sou uma pessoa muito solitária. Eu fui filha única até os 9 anos. Uhum. E quando criança, agora eu vou falar uma coisa que vai chocar todo mundo, porque eu nunca falei isso pra ninguém, só pro meu psiquiatra, né? Eu sofri abuso quando era criança, né? E a gente morava num sítio, eu era muito pequena, tinha uns 4 anos, e era um peão. E eu só fui descobrir que era abuso há pouco tempo. Há uns 5, 6 anos. E muito da solidão que eu sinto, e eu não gosto de ficar sozinha, é porque nos dias que eu ficava sozinha, sabe, que o meu pai estava num lado e a minha mãe estava no outro, era quando a coisa acontecia. Né? Então eu tenho muito receio de ficar sozinha. Aí quando eu saí do sítio, que eu fui morar na cidade, fomos só eu, a minha mãe e o meu pai. Aí eu me enfiei nas histórias, na literatura. Quase como uma válvula de escape. Uma válvula de escape. E ali na literatura eu passei a viver a vida daqueles personagens que contribuíram para que eu crescesse. Porque eu era filha única. Meu pai e minha mãe conversavam muito pouco e quase nada sobre isso. Né? Imagina, nem se falava. Né? Então, hoje, olhar para isso e saber que eu trabalho com as crianças e que tenho como objetivo deixar a vida delas mais feliz do que na escola, porque às vezes em casa é uma merda, desculpa o palavrão, mas sabe? E não importa a classe social, porque às vezes você tem grana e é solitário. Com certeza. Né? Então, é isso, é sobre isso. Então, os livros, eles conseguem, de alguma forma, contemplar as nossas emoções e fazer com que a gente cresça a partir das experiências daquele personagem que a gente se identifica. Quando ninguém fala de nada, exatamente, a história do livro nos conta e nos ajuda a crescer. O livro salva vidas, né, Leia? As histórias salvam vidas. É isso. E é muito bacana quando a gente ouve mais uma história de que foi salva pela leitura, pela escrita, pela imaginação, por acreditar que boas histórias existem em detrimento de traumas, né, que ficam diminutos perto de tanta grandeza que né, os universos que a leitura e que os livros e as criações, né, de contação de história nos traz para a vida, né? Os universos que eu trago hoje para a contação de histórias, eles são universos de muita alegria, de encantamento, né? A própria menina do cabelo roxo, ela mora na casa dela, no quarto, onde quem brinca com ela são os personagens dos contos clássicos, né? E a minha filha sempre disse, mãe, tu é muito solitária, porque tu sempre traz. Os outros dizem, não, mas é que eu era assim. Quem brincava comigo eram as histórias que eu lia. Né? Então, é um personagem que acaba trazendo um pouco da minha história. E nas histórias que eu escrevo, eu já ouvi assim, as histórias da Leia sempre terminam em festa, ou isso, aquilo. Eu disse, sim, mas por que eu vou... É necessário falar sobre morte? É necessário falar sobre abuso? Sim. Mas eu não me sinto à vontade. Então, quem se sente à vontade, que o faça, e faça com maestria. Eu me sinto feliz deixando as crianças mais felizes, porque eu sei que em casa pode ser que ela não esteja bem, porque eu não estava. E tu fazes muito bem isso. Né? Então é isso que eu busco fazer. Não, maravilhoso. Então, maravilhoso, assim. Livros salvam. Isso aí. Livros salvam. Salvam mesmo. Pessoal, essa mulher é uma potência. A gente seguiria com um terceiro programa. Já acabou? Já tá quase acabando. A gente precisa, sim, Leia, a gente precisa encerrar, gente. Eu também não queria.
Esse programa voa conversando com essa mulher A gente podia fazer maravilhosa. um programa de auditório, uma hora com plateia. Eu não? acho, Em eu algum acho. lugar, assim, daí tu vai, eu falo, E a gente traz a galera. 4 horas de programa, maravilhoso. Gente, eu ficaria muito feliz, porque assim, essa mulher sempre traz muitas lições. E eu vou pedir para ela deixar um recadinho rapidinho para quem está nos assistindo em casa, para a gente finalizar esse programa maravilhoso. Obrigada pela tua presença de novo, querida. Obrigada. Admirem as pessoas, busquem no que se inspirar, né? Eu não sei se eu tenho algum sonho ou isso, aquilo. Essa era uma das últimas perguntas e a gente não chegou lá. O meu sonho é ter um trailer, biblioteca, que eu possa morar e viajar e contar história por aí, né? Nas férias era isso que eu queria fazer. E, então, mas eu acho que... Vai chegar. Se tem alguém que está olhando, que diz assim, puxa, Olha. Leia, eu gosto dessa ideia, vem falar comigo. Né? Porque, Adorei. Eu gosto muito, assim. Eu acho que a gente pode ir, né, de alguma forma, e chegar em outros lugares, a partir das experiências que eu tenho, da forma como eu conto história, e de quem gostaria de estar representado nelas. Mas, o que eu digo, assim, é sempre, busquem uma inspiração em alguém, ou admirem as pessoas. Quando a gente julga demais as pessoas, é porque a gente também tem medo de ser julgado. E aí a gente lê o mundo a partir do nosso filtro. Então, olhar, quando a gente reclama muito, né, ou não dá certo, uma coisa não dá, às vezes somos nós que não permitimos que aquilo dê certo. Então, vamos mudar o ladinho que a gente está olhando, né? Se eu olhar sempre dessa aqui, eu só vou ver isso aqui. Se eu sentar aqui, eu vou ver outras coisas. Exatamente. Sabe? Então, permitam-se. É isso. Adorei. Eu acho que a palavra é se permitam. Olhar de outro ângulo, pensar de outro jeito, né? E mudar, por que não? Mudar de opinião. Maravilhoso, por que não? Por que não, gente? Por que não? Fica a dica. Por que não? Por que não olhar de outro jeito? É verdade. Por que não mudar de opinião? Olha, até agora eu era assim, mas agora isso daqui já não me serve mais, porque eu já não sou mais assim. Né? Eu sou outra pessoa. Então, por que eu vou pensar do mesmo jeito, ou repetir um discurso e fazer outra coisa? Se permita. Muito. Permita. Se permita. Seja verdadeiro consigo, honesto consigo. Perfeito. Com as suas emoções, com as suas querências. Maravilhoso. Ou seja, pessoal, com essas palavras maravilhosas, se permita, inspire-se com ela, porque aqui no Mentes que Inspiram, a gente trabalha assim, né? Impulsionando, mostrando quem nos inspira para que possa te inspirar aí em casa. Um bom final de semana, até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.